E vamos para o nosso terceiro episódio do Vitalcast. Para você pai, para você mãe, que quer informações práticas de qualidade para contribuir com esse grande desafio, que é a educação de filhos nos dias atuais. Estamos aqui para trazer informações relevantes que você consegue colocar em prática e fazer a diferença no seu dia a dia e na formação, na educação do seu campeão do futuro. E hoje eu tenho uma convidada muito especial, já de cara agradecendo a participação e o convite, né, a aceitação do nosso convite. Leiliane Pardini, a mãe do Miguel, esposa do Carlos, e uma especialista em nutrição infantil, materno-infantil, e vai trazer informações práticas, informações de qualidade para você pai, para você mãe, que tem aí alguns desafios com relação à alimentação, introdução alimentar, suplementação, seletividade alimentar e precisa de informação para poder crescer com relação a esse tema e trazer hábitos de vida saudável para o seu pequeno e para a sua pequena. Seja muito bem-vinda, Leiliane. Mais uma vez, obrigada por estar aqui conosco. Um grande prazer ter você, né, em mais esse projeto. A gente já esteve juntos no Experiência Vital. Estamos juntos há alguns anos, que a gente estava comentando agorinha que o Miguel está conosco desde bebê e já está com 5 anos. O tempo fez assim, Passa muito passa muito rápido. rápido. E conta pra gente, se apresenta um pouquinho e conta pra gente a respeito da sua escolha a respeito para a nutrição, né? O que despertou o seu interesse por esse tema? Não só para a sua formação profissional, mas também para os desafios com a formação do Miguel. Oi, Aretusa, também quero agradecer o convite, primeiramente, né? Eu falo que é sempre um privilégio para mim falar de alimentação infantil. Acho que levar mais informação, né? Graças a Deus a gente tem hoje esses rede social, meio de comunicação que a gente consegue alcançar cada vez mais pessoas. Então eu falo que das minhas missões é isso, é levar cada vez mais informações relevantes, informações de qualidade sobre alimentação, sobre saúde, né? Para as crianças, para os bebês, as gestantes também. Então agradeço muito aí esse convite, né? Então, me apresentando um pouquinho, eu sou a Leiliane Pardini, né? Sou nutricionista materno-infantil. E a nutrição materno-infantil, ela fala que ela nasceu no meu coração junto com a maternidade, né? Então, assim, eu comecei a nutrição na gestação. Então, assim, eu tenho uma outra graduação antes, né? E aí, na gestação que me despertou esse interesse, né? De começar a estudar nutrição. E já quando eu comecei a estudar, eu sempre gostei muito dessa parte de alimentação saudável, de me cuidar, mas assim, não necessariamente na área infantil, né. Era Mas muito para você. isso, então assim, né, e o Miguel chegou, então eu comecei também a estudar essa parte de alimentação, né. E aí eu comecei a conhecer esse mundo da alimentação infantil. Acho que agora, né, se fala muito mais, eu acho que as pessoas têm buscado mais e ouvido mais, mas um tempo atrás a gente escutava muito falar sobre a nutrição esportiva, né, emagrecimento, Sim. nutrição esportiva e Para performance, né? isso, e aí a alimentação infantil não era tão vista e tão falada como tem, graças a Deus, crescido aí essa informação. Então a maternidade me trouxe isso, né, então o Miguel nasceu, e aí eu comecei a estudar sobre a alimentação dele. E aí o Miguel, ele foi uma criança que teve alergia à proteína do leite de vaca, a PLV, né, que a gente fala. E aí, assim, né, eu não conhecia nada, eu não sabia, né, e como assim? E agora, né, o que a gente vai fazer? Ele era amamentado via leite materno, eu precisava restringir a minha alimentação, mas ao mesmo tempo eu precisava me alimentar bem também, porque eu precisava me nutrir e nutrir ele. Então eu estudei bastante também sobre essa parte da alergia, sobre a alimentação, e depois o Miguel começou, né, de fato a comer, né, começou a alimentação dele. E aí eu falo assim que eu me encantei e me encontrei na nutrição materna e infantil. Então eu falo que é literalmente aquela questão, eu gosto tanto que, nem parece que você está trabalhando, né, isso que o pessoal fala, escolha uma Uma profissão profissão, que você ame e tanto. isso que então Então, na verdade, você gestou o Miguel e gestou junto, de forma concomitante, a Leiliane nutricionista, porque sim. veio essa paixão lá na gestação. Muito bacana.
Aproveitando já o tema gestação, tem alguns mitos aí, né, com relação à gestante comer por 2, Tem vários. vários mitos, a respeito desse tema, para as gravidinhas, para as gestantes que nos escutam, que nos ouvem, o que que você traz? O que que é mito, o que que é verdade, o que que é importante considerar na alimentação nessa fase? Dicas práticas que talvez possa Uhum. ser implementadas com facilidade, com simplicidade. O que que a Leiliane gestante, com o conhecimento de hoje, pode contribuir? Então, assim, essa questão de comer por 2 realmente é um É um mito, mito. né. Então, assim, a gente tem que comer saudável enquanto gestante, tem que buscar uma alimentação de qualidade, mas comer o suficiente para aquela gestante, para aquela pessoa, e não comer por 2, né. Então, questão de desejos também, né, a gente sabe assim: É. "Ah, tô com desejo de tal coisa". O que que é mais esses desejos aí, em termos É que assim, a gestante acaba querendo muito, assim, o doce, né, é mais, assim, o doce, o uhum. carboidrato. Então eu falo que dificilmente a gestante vai ter assim: "Ah, eu tenho tô com desejo de comer uma salada", né. É. Então, assim, a gente tem mais vontades enquanto gestante, a gente até precisa cuidar um pouquinho, porque a gente sabe, assim, não é um período para você se restringir, você tem que realmente aproveitar o momento, mas também não é um momento de se cuidar realmente. A gente sabe que a alimentação na gestação, ela vai interferir muito também nesse bebê, né. Na O formação, né. paladar do bebê, ele começa a ser construído ali mais ou menos por volta da 14ª semana da gestação, né, através do líquido amniótico, o bebê já sente cheiro, sabor. Então o paladar já está sendo construído ali, né, e todo o metabolismo do bebê, né, a gente fala bastante da epigenética, né, que daí já vem já antes da gestação, né, ali na pré-concepção, mas todo esse cuidado, né, da alimentação é muito válido depois para esse bebê também, né, se esse bebê vai ter até mais desconforto gastrointestinal, cólica, como que vai ser o bebê. Então, falam que muitas vezes quando a mãe tem uma alimentação saudável e come determinados alimentos, é mais fácil para o bebê aceitar aquele alimento também depois quando ele vai conhecer, porque aquilo já é meio que familiar. Então, assim, não é que é o mesmo sabor, mas Uhum. tem uma memória ali, né, que fica. Então é muito importante cuidar da alimentação, da suplementação de vitaminas, que é super importante também na gestação, né. Eu sei que isso, logicamente, tem que ter um acompanhamento e tem uma individualidade, né. Mas em termos de suplementação, dentro dessa fase, o que que é indispensável que você apontaria? Olha, ômega 3 muito Uhum. importante, né, então, assim, é uma suplementação que bastante gente conhece, né, então o ômega 3 para o neurodesenvolvimento, para a parte inflamatória também, né, é cálcio, magnésio, então é essencial que a gestante faça essa suplementação, e o ferro também, que é muito importante, né, porque no final da gestação, o bebê ele vai ter, esse estoque de ferro através desse ferro da mãe. Então, o bebê nasce com esse aporte de ferro que veio lá da gestação. Se a mãe teve um aporte de ferro baixo, o Isso bebê vai também vai refletir. nascer com esse aporte de ferro baixo. E aí, assim, quando o bebê nasce a termo, né, não teve nenhuma restrição de crescimento, o bebê vai começar a suplementar ferro só com 6 meses. Então esses 6 primeiros meses, ele usa esse É o estoque que estoque ele da mãe. isso, que ele veio lá. E o ferro é um dos minerais, assim, que não passa através do leite materno. Então a gente tem, né, ômega 3, outras vitaminas que se o bebê é amamentado através do leite materno, o bebê tem esse contato. O ferro já não passa através do leite materno. Sabe, você falando, a gente vai recordando, né. Os meus dois hoje já jovens adultos, mas os meus 2 filhos, a gestação dos 2 foi completamente diferente. E no primeiro, eu efetivamente não sentia vontade alguma do açúcar, do doce, o que não é normal para mim, porque eu sou uma E formiga. para gestante, no É. geral. E eu consegui controlar muito bem o peso nessa gestação e ele, a introdução alimentar dele foi muito mais fácil, muito mais leve. O segundo, eu já não tive essa mesma sorte de mudar o meu paladar com relação ao açúcar, ao doce. Tipo, eu ganhei, em termos de peso, em uma gestação eu ganhei 10 quilos, na outra eu ganhei quase o dobro, 19. E a introdução alimentar do segundo, foi mais suada, sabe.
E o primeiro não faz questão de doce, o Thor não faz questão de doce. Agora o Atos adora um docinho, então, de fato, é Sim, eu uma falo que relação construída influencia, lá com na gestação, né, certeza. e às vezes a gente não está atento a isso. Sim, às vezes a gente acha que é só essa questão de ganhar peso. "Ah, mas é porque não é pra mim comer, pra mim não ganhar peso", aí tem algumas pessoas que falam assim: "Ah, mas não tem problema, depois lá eu Eu faço uma dieta e eu recupero. recupero", mas não é só isso, a gente tá influenciando toda essa questão do paladar, da saúde no geral desse bebê, né, de como que vai ser. E você falou da questão do aleitamento, né, depois na fase da amamentação. E nesse momento, em termos o que você atribui da importância dessa fase da amamentação, o leite materno, fórmula, que a gente sabe que tem esses caminhos, né, o que que seria um e o que que seria outro. Fala um pouquinho sobre. Aretusa, eu falo assim, pra mim, pelo menos, e eu acho que é pra maioria, eu falo que a amamentação é uma das fases, acho que mais desafiadoras, assim, né, é bem a gente acha que é instintivo, né, bebê nasceu, eu vou amamentar e pronto, eu falo, e não é bem assim, né, é todo um aprendizado também pra mãe, o bebê tá aprendendo também a pegar o peito ali, e a mãe tá naquele período, né, de pós-parto, de puerpério, de privação de sono, e é muito difícil e bem desafiador. Então, assim, eu falo: "Gente, estuda sobre a amamentação", porque a gestante, e eu me coloco, né, a gente estuda muito sobre parto quando a gente tá A gestante, né. preocupação maior é o Isso, né, via parto, de né. parto, como que vai ser e como e a gente esquece, porque parece que é algo, assim, muito natural, né. Nasceu, se eu tiver leite, eu vou amamentar e tá tudo certo. E é muito desafiador, né, essa fase da amamentação. Então, é importante também, é uma fase que tem que se cuidar muito com a alimentação, né, a mãe que tá amamentando. Então essa alimentação, ela também passa via leite materno, então o sabor do leite materno, ele muda de acordo com que a mãe, se a mãe come mais doce, esse leite vai ser mais adocicado, né, dependendo ali se come mais coisas amarga, então vai mudando um pouquinho, é importante que a mãe tenha, eu falo, uma alimentação variada, né, a gente não vai ficar excluindo alimento se a gente não tem uma causa ali, né, a gente vai ter que ver a individualidade de cada pessoa. Mas uma alimentação, eu falo, variada, quanto mais variado, melhor, né. E continuar cuidando das vitaminas, porque assim, a fase ali de pós-parto, puerpério, é onde cai, né, as vitaminas, cai tudo. Então, assim, a mãe já tá na privação de sono, já tá com os hormônios tudo Já está com um bagunçado, desafio. às vezes nem tá comendo direito, assim, às vezes passa muito tempo de jejum, aí vai e come, e eu não sei você lá na sua época, mas eu falo que a gente no pós-parto, a gente quer viver na Carbolândia, né, a gente quer só Só comer carboidrato. então assim, tem que cuidar, né, comer proteína certinho. Não é fácil, eu falo, não é um momento que ninguém vai conseguir seguir uma dieta, né, mas é comer variado e cuidar e estudar bastante, eu falo essa parte da amamentação que ela é desafiadora, eu sou super defensora do leite materno, né. Claro que a gente tem que respeitar a individualidade também de cada pessoa, o desejo de amamentar, né, se a pessoa vai ter produção, mas é um momento que precisa realmente estudar, precisa de muito apoio, porque é muito desafiador. Igual para mim, o Miguel teve alergia à proteína do leite, né, então assim, foi um momento que eu tive que me restringir, né, a muitos alimentos. Então se a mãe ali, ela não tem o apoio da família, do médico, às vezes, acaba indo ali, "Não, eu vou parar de amamentar", né, porque realmente é um desafio, né, e então tem Eu que tive 2 experiências maravilhosas com a amamentação. O maravilhoso não quer dizer que não foi desafiador. Eu tinha, por até crenças, né, que a minha mãe, colocou, eu não quando bebê, a amamentação foi bem, curto período, e aí eu não queria repetir essa dinâmica, eu queria oferecer a amamentação. Então acho que eu acabei estudando um pouco mais a respeito da amamentação. Na época também a gente tinha um programa que era específico de gestantes, e a comunidade, né, a força da comunidade, você estar cercado de pessoas que está na mesma fase, sim. vivendo e tendo informação junto com você, acho que é muito rico, que é o que a gente está buscando escalar aqui com a Uhum. proposta, tanto da experiência vital quanto do podcast. Eh, é mágico o momento da criança olhando no seu olho e eu acho que é um momento único. Sim. Do meu primeiro filho, o que eu mais lembro, você fala: "Ah, a primeira memória marcante foi a primeira o momento do mamar ali, não foi nem tanto o parto". Mas, do outro lado,
essa magia, esse mágico, esse maravilhoso tem o preço, porque de Sim. fato, o acordar várias vezes, né, porque a amamentação é a fórmula acho que segura a saciedade, Ela né, demora mais pra fazer mas digestão, e a né. amamentação, o leite materno já não tem isso, então você precisa ele é mais trabalhoso. Sim. Agora, com relação tanto à imunidade quanto ao desenvolvimento da criança, na sua visão, a parte nutricional, o que contribui o leite materno e fórmula? Então, assim, a fórmula, né, eu falo assim que hoje eles tentam fazer mais próximo, né, Próximo. do leite materno. E eu falo que a fórmula é bem-vinda quando realmente precisa, né, ela Uhum. vai salvar vidas se a gente não tivesse a Sim. fórmula, né. Mas, eu falo, nunca vai ser igual o leite materno, né. Então o leite materno, ele tem ali realmente essa parte de vitaminas, de minerais, né, toda essa parte de para ajudar na imunidade do bebê, para ajudar na prevenção de alergias também. Então é muito importante que para quem consegue e deseja amamentar, o leite materno até, né, 1 aninho pelo menos, 2 anos, quando a mãe deseja e consegue, então ele vai ter um papel muito mais, importante e relevante do que até a fórmula, por mais que hoje as fórmulas elas estão aí com bastante vitaminas, né, bastante, bem nutridas, né, na a fórmula ali, o leite materno ele auxilia mais, né, nessa parte de, hemoglobina né, para ajudar na imunidade. Imunidade, anticorpos, né. Isso, aham. Eu lembro que na época, não vou saber qual estudo, porque isso fazem 20 anos, né. Mas também diz que tem células a nível cerebral que necessita, de alguma composição do que tem no leite materno, anticorpos que tem no leite materno para concluir a sua formação. Eu acho que esse estudo que eu li na época que eu lia muito, conteúdo a respeito, foi uma das coisas que a hora do cansaço, a hora que você estava ali naquela, né, é difícil, era nela que eu me apoiava. E uma estratégia também que eu usei, não sei se você utilizou da mesma, porque tem um momento na amamentação que a mãe precisa voltar a trabalhar, e a amamentação ela acaba exigindo muito de você, né. Uma estratégia que eu usei foi a doação. Como desde o início eu doava o meu leite, eu sempre produzi mais do que os meninos precisavam. Então, na época que eu voltei para trabalhar, eu voltei, relativamente rápido, né, no primeiro 45 dias, no segundo acho que foi mais ou menos isso. Não comprometeu, porque eu tinha sempre produção reserva, e eu conseguia, como eu treinei esse período, eu conseguia tirar para deixar quando precisava o leite, para não precisar 100% de estar comigo no peito para Uhum. consumir o leite. Então, era uma experiência que eu sempre compartilho com as gestantes que nos acompanham, que estão lá conosco e que às vezes pode ajudar. Nessa questão da amamentação, depois a gente vem para um outro passo, uma sequência tão importante quanto, né, que é a fase da introdução alimentar, que também é mais um desafio para Sim, ser superado. sim, Mais aham. leitura, mais conhecimento, as mães de alta performance. Eu falo que, você mãe aí que está nos ouvindo, nós somos focados no profissional, focados na capacidade técnica e profissional, no conhecimento, mas a gente sonha em ser mãe, é o legado que Deus deixou pra gente, são os filhos, e o conhecimento é o que vai ajudar a gente a ter uma entrega de alta performance, na formação dessas crianças. Então, a gente precisa estudar igual a gente estuda, né, igual você estudou para formação nutricional, Sim, igual eu estudei para sim. formação acadêmica de educação física e hoje, um foco 100% em gestão, a gente também precisa estudar e consumir conteúdo para os nossos pequenos. Dentro disso, vamos para a introdução alimentar, para esse passo. O que você entende que os pais precisam ter antes, desse processo? Ter em mente quais informações que são relevantes antes da fase dessa transição ali do materno para começar as inserções, de paladar e de introdução alimentar?
Você falou de conhecimento, eu falo assim, conhecimento liberta, né, Aretusa, Muito. porque eu falo que a gente mais tem na maternidade é palpite, né? Sim, Mas é em todas as fases, palpite em né? todas as fases. É na amamentação, é na introdução E alimentar. se você não tem, você fica tipo: "É mito ou é verdade?", É, será né. que Será que é? é Será mi que será não que é, será é? que não é? E assim, hoje, claro que a gente tem informação muito fácil, né, hoje com a internet, com as inteligências artificiais, a gente tem tudo muito pronto, mas e aí, né, será que é tudo é isso mesmo? Então eu falo que é muito importante a gente se embasar, né, em coisas que realmente são, verdadeiras, que têm embasamento, né, de órgãos oficiais. Falo, ter um profissional referência também, né, que a gente: "Ah, eu vou seguir aquela linha", porque realmente cada um vai expor ali o seu conhecimento, o seu entendimento, a sua opinião. Então é importante, porque hoje também a gente acaba vendo muita coisa assim: "Ah, fulano falou isso", aí não sei, o outro falou aquilo, e eu falo que o conhecimento liberta a E aí você gente. não sabe o que é opinião, o que é verdadeiro, o que serve para Isso. você, o que tem embasamento. Hoje é muito fácil a informação, mas Acaba volume deixando muito confuso também. volume não quer dizer qualidade, né. E aí fica ao encargo, da gente filtrar e entender o que que é relevante, o que que é importante e o que que tem embasamento mesmo que eu posso usar ou não. Sim, né, eu falo assim, muita coisa mudou, né, então assim, se você for pegar da época da introdução Sim, alimentar do seu filho, hoje é outra. é totalmente diferente, né, então, até questão mesmo, assim, dos avós, eu falo assim, os avós são muito queridos nessa parte da introdução alimentar, e às vezes eles se preocupam muito, assim, né, "Mas eu fiz com você assim", então eu falo assim que lá atrás, né, os nossos pais, avós, eles fizeram Fizeram o que eles melhor. podiam melhor com as informações que eles tinham. Né, mas as coisas evoluíram e mudaram. E quando a mãe entende e busca esse conhecimento, ela consegue até passar isso de uma forma, assim, para os avós: "Olha, mas isso mudou, não é mais assim", né. Falo que não é assim simplesmente: "Ah, eu vou fazer assim porque eu quero assim, porque esse é meu jeito", né. Então tem que também às vezes explicar ali o porquê que a gente não faz mais daquele jeito e agora mudou, né. Então você falou aí da introdução alimentar, também é uma outra fase, que os pais precisam estudar bastante, buscar conhecimento, né. Eu falo que a introdução alimentar, Etusa, ela não é um evento. A gente pensa assim: o bebê fez 6 meses e vai começar a introdução alimentar, né, parece assim que é Um show, um evento de isso, um dia. isso. Então, assim, ela também é um processo de aprendizado. Eu falo que assim como o bebê vai aprender a engatinhar, andar, ele também vai aprender a comer. O bebê não nasce sabendo comer. Então, o bebê, ele nasce com aquela instinto de sucção, porque ele precisa mamar. Mas a mastigação, o comer, ele é aprendido e não é algo que o bebê vai aprender em um dia, em uma semana. Então, eu falo assim, introdução alimentar. É paciência e persistência. Eu falo paciência e persistência, porque muitas vezes, né, os pais criam também tanta expectativa, né, nesse comer, né, fez 6 meses, vai começar a comer, aí vai lá, faz o pratinho ali para o bebê, e o bebê não Não vai, às come vezes, nada comer ou no não primeiro quer aquela dia. primeira, né, faz cara feia, faz careta. Então eu falo assim que é tudo muito diferente nesse primeiro momento. O bebê ele passa 6 meses com um único alimento. É só líquido. Se for, né, é só sempre a mesma textura, cheiro, cor. E aí vai mudando, né, a alimentação, é cheiro, é textura, é cor, é tudo muito diferente. Então eu falo, quando a gente se coloca no lugar do bebê também, a gente consegue entender como que é, né, para o bebê, como que é diferente. Alguém de repente chega ali com um monte de coisa diferente que eu não tô acostumado. Aí alguém quer colocar uma colher na boca do bebê, que ele Que também eu não nunca estava vi. acostumado com aquilo, e aí tá todo mundo às vezes eu falo assim, da questão de ser um evento, porque assim, às vezes o bebê vai começar a comer, aí tá todo mundo na expectativa, é vó, é tio, é mãe, tá todo mundo ali esperando e o bebê tá ali sem entender nada, coitado, né. Então é uma fase que a gente precisa também de se conhecer bem, estudar, saber como conduzir. Eu falo assim que eu gosto bastante de alinhar a expectativa dos pais, entender o que que é esperado para cada fase, porque quando a gente quer acelerar esse processo, a gente acaba atropelando as coisas e às vezes vai ter impacto lá na frente. A gente não respeita aquele tempo que era para o bebê conhecer e a gente quer acelerar, quer fazer do nosso jeito, porque a gente acha que o bebê tem que comer, senão vai ficar e a gente acaba depois impactando mais para frente. Então, por isso que é importante realmente cuidar. Um processo depende de como todo processo, né, persistência, resiliência e entender que não é um evento. Então vamos colocar esses ingredientes como a pré-introdução alimentar. O que ele Isso. precisa antes, de fato, de colocar a primeira colherzinha de alimento,
na boca. E aí essa primeira fase, se você tiver que, dar algumas dicas, o que é importante nessa primeira fase da introdução? A gente começa ali primeiro com as frutas, né, depois vem mesclando, como que seria esse início e o que você traz que é importante nessa educação? Vamos educar, o que que é importante, os pais considerarem? Então eu falo assim, acho que respeitar o tempo do bebê também, que ele tá aprendendo, então, né. E aí a questão, né, de como oferecer, igual você falou, o que oferecer, né. Antes a gente tinha essa questão de só começar com frutas, então hoje já mudou um pouquinho, né, as novas recomendações já Aí já fala para mudou, tá vendo? começar com legumes, Ó. né, já ofertando, porque o nosso paladar e tudo, ele acaba que ele é mais pro doce, né, a gente tem essa E a predisposição fruta tem inata. isso, né? Então a fruta, ela geralmente é mais aceita, Uhum. os bebês aceitam melhor. O legumes, a comidinha ali, geralmente é mais demora um pouquinho mais. Então a gente já começa com os legumes também, né, já vai moldando esse paladar do bebê, então, e ofertando, eu falo assim, sempre de forma, gradativa, aos poucos, não adianta a gente querer ofertar um monte de coisa de uma vez, querer que o bebê vai comer, então eu falo que não é sobre comer, engolir e raspar o prato, igual a gente, né, tinha antes, tem que comer Uhum. tudo, tem que raspar o prato. É sobre o bebê conhecer, então a introdução alimentar é um momento de aprendizado de textura, então quando o bebê pega nos alimentos, ele tá conhecendo sobre textura, Hum. né, o tato, a gente Sensorial, conhece as importante. coisas, né, então eu falo assim, se eu colocar alguma coisa que você nunca viu na sua frente, será que você vai automaticamente pôr na Pela boca ou boca. deixar alguém colocar na sua boca? Não, espera aí, deixa eu ver o que que é isso, deixa eu pegar, deixa eu cheirar. Então é entender todo esse processo. Por isso que eu falo assim, a gente às vezes tem que se colocar no lugar do bebê pra gente entender que não é assim, né, pega um alimento, coloca na boca, aí então é esperado que o bebê estranhe também os alimentos, que o bebê faz careta e não significa, eu falo, que o bebê não gostou daqueles alimentos, né. E eu falo que nem tem fruta contraindicada, né, o bebê pode ter acesso a diversos sabores, né, o azedo, o amargo, o doce, isso é importante, a gente não dosar o nosso paladar, né, para o paladar do bebê, né, uma coisa assim, as pessoas às vezes falam: "Abacate é sem graça", como assim, né? E para o bebê não, o Não. paladar do bebê é um paladar limpo, né, eu falo. Uhum. Então o bebê quanto mais sabores ele conhece, a gente, né, tá construindo esse paladar do bebê Nesse melhor. primeiro momento, além da parte sensorial que você trouxe, que é importante, né, acho que até por uma questão de defesa, porque se você não tem a textura, se você não conhece antes, de fato, a última coisa que você vai fazer vai ser colocar Sim, na o boca. engolir é a última É coisa a que vai última é a acontecer. última, até mecanismo de defesa. Seria ofertar inicialmente de forma individualizada cada alimento, evitar inicialmente misturas? É uma Isso, dica? aham. Então também uma dica: "Ah, hoje eu vou dar mamão", é só o mamão, e Uhum. aí o bebê aceitou, comeu, não comeu, ele aprender assim, ele tá conhecendo, ele tá aprendendo, então não necessariamente ele tem que comer. Então o bebê começa a introdução com 6 meses, eu gosto bastante, eu falo assim, uma coisa para tranquilizar as mamães. Até 1 ano, o que vai dar esse aporte nutricional para o bebê crescer e ganhar peso é o É o leite, leite, seja o continua materno sendo ou leite. seja a fórmula. Então ele tem esse período de aprendizado, aí lá com 1 ano a gente espera que esse bebê já esteja adaptado, comendo bem, porque daí o leite vai ser complementar e a Aí alimentação começa a passa fazer a inversão. a ser a principal fonte de nutrição. Então, de forma individualizada, eu falo não, né, misturar tudo, até na hora de dar a comidinha, né, vou dar um feijão, vou dar uma cenoura, vamos dar separadinha, as pessoas às vezes têm Uhum. bastante dúvida, porque elas falam assim: "Aretusa, mas nós não comemos Você assim, vê né, a gente tudo. não coloca tudo separado, a gente mistura", mas o bebê tá aprendendo, eu falo assim: comer uma cenoura pura, ela vai ter um sabor. Amassa uma cenoura no feijão, ela vai ter É outro outro sabor totalmente sabor. diferente. Sim. Então é importante que o bebê conheça, por isso que eu falo essa questão da gente entender cada fase e não atropelar o processo, porque às vezes a mãe fica tão ansiosa: "Mas eu quero que come", a mãe vai tentando um monte de coisa, né. Chega muito pra mim, assim, as mães falam assim: "Nossa, eu já tentei de tudo pra fazer essa criança comer", né. Então tenta dar separado, não deu certo, eu vou dar junto, eu vou colocar isso, e a gente fica naquela angústia, ansiedade para o bebê comer, mas aí a gente acaba impactando depois mais pra frente. Lá quando esse bebê tiver 1 ano, 2 anos, a gente tem impactos nessa alimentação.
e bebê fez careta, não gostou. Ofereci um alimento, ele não gostou. É Descarta esse muito comum as alimento, pessoas falar isso, né. ele não gostou, ele vai conduzir essa alimentação. O que que eu, mãe, faço? Tem que continuar ofertando. Aí é onde entra persistência e paciência. Então o bebê estranha muito, né, igual eu falei, é muito diferente. Eles colocam na boca, a textura é diferente, o sabor, então eles fazem aquelas careta, né, às vezes vai cuspir, porque eles estão estranhando, né. Mas a gente tem que continuar ofertando o mesmo alimento, né. As literaturas oficiais fala para ofertar um mesmo alimento de 15 a 20 vezes. Eu falo assim, a gente não precisa ficar se apegando muito a números e ficar Contar, contando, mas eu falo: "Gente, até 1 aninho, até 2 anos, que ainda é fase de introdução alimentar, a gente não desiste vai de nenhum oferecendo. alimento". Não precisa aretusa, assim, aí eu dei banana pro bebê, ele fez careta e não gostou, né, eu vou dar banana todo dia até essa criança Ó, gostar de não é banana. tortura. É, não, mas eu dei a banana hoje, não gostou. Vamos esperar ali uns 4, 5 dias, semana que vem eu vou ofertar de novo. Ah, não foi também. Então, assim, as mães E também, não sei se é uma estratégia, mas como você fala da questão da textura, pode ser que ele não goste com uma textura, mas depois goste com outra, ou o formato, isso auxilia? A banana amassada, ah, não gostou, depois ele pode, a hora que começar a fase da mastigação, inserir e gostar de mastigar aquele alimento. sim, sim, Isso também vai fazer eu diferença? tive um caso esses dias com uma bebê que eu acompanho do mamão. A mãe sempre me relatou: "Não gosto do mamão", mas a gente sempre percebeu, assim, ela falava: "Eu acho que pode ser a textura do mamão", porque o mamão aí eu falei pra ela assim era sempre, né, fui perguntar, era sempre um mamão sempre mais madurinho, porque a gente tem assim, vou pegar um mais madurinho, que tá mais Mais docinho, molinho. mais molinho, né. E aí eu falei pra ela assim: "Pega um mamão que tá maduro, mas que tá mais firme, que não tá, né, aquele mamão muito assim, e vamos tentar deixar mais pedacinho". E aí a criança Gostou. aceitou. Então, realmente, às vezes pode ser a forma que esse alimento está sendo ofertado, né. Tem bebês que desde o início, Aretusa, eles querem autonomia também, eu falo, eles querem eles pegar. E tem mãe que tem bastante medo da questão do Do engasgo, né, tem que engasgar. realmente tomar bastante cuidado com a textura, com a forma de corte. Mas tem bebês que não aceitam a colher, que eles querem ter esse contato de pegar o alimento, e às vezes a mãe fica ali naquela guerra para tentar dar a colher e o bebê vira o rosto e fecha a boca e chora. E às vezes a mãe me manda vídeo e quando fala assim: "Deixa o pedaço, vamos ver o que a O que que criança ele faz com esse faz". pedaço? Aí a criança vai e começa a levar na boca. Então, assim, às vezes é a forma como a gente está ofertando que o bebê não está aceitando, não é o alimento que ele está recusando. Uhum. E dentro da sua vivência de consultório, você deve ouvir vários e vários casos, né. Em termos de erros, tão importante quanto o que fazer, o que não fazer, acho que também direciona muito. Se você tiver que dentro da sua experiência, trazer aí 2 ou 3 pontos do que não fazer, dos principais erros que você visualiza e que faz a diferença nessa fase da introdução alimentar. Bater alimento, processar. Bater. Então, assim, hoje a gente ainda vê, assim, não é tão, assim, com tanta frequência, mas eu falo, a gente ainda vê essas condutas, né. Seja a mãe, às vezes, por ter medo, né, então eu já tive caso, assim, da mãe falar assim: "Olha, eu tinha medo de dar pedaço, e eu comecei batendo tudo". Só que assim, aí esse bater tudo fica o quê, Aretusa? Uma textura parecida com leite. O Uhum. bebê aceita. Por que que ele aceita? Porque parece com aquilo que ele já está acostumado. Aí não, ele não educa, Isso, ele não tá aprendendo, não acontece um aprendizado. E aí o uhum. bebê tá aceitando, a mãe tá vendo esse bebê comer, ela tá feliz. E aí esse bebê não evolui, não aprende, aí aquilo que eu falei, a gente tem dificuldade depois quando essa criança tá lá com 1 ano, dificuldade para evoluir a textura e o bebê aceitar esses pedaços na boca. Né, às vezes bebê que fica com babá também, às vezes a babá tem medo de dar o pedaço, aí acaba começando a processar, então assim, não precisa processar nada, então assim, lá no início a gente não quer ofertar pedaço, igual eu falei, tem mães que têm o medo ali, né, então vamos amassar, mas é amassar com o garfo o alimento, a Hum. gente não precisa deixar tudo em textura de purê lisinho, tem que ter já textura Ó, errei nisso, tá desde o vendo? Como início. mudou as coisas, porque do meu mais Mudou. velho, a orientação era justamente o processar. Então ele, na fase salgada, porque a gente ainda separava doce de salgado, e na fase salgada era uma 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 papinha papinha mesmo, né. mesmo, né.
E o mais velho aceitou bem e desenvolveu bem depois, aceitando os outros alimentos, mas com esse processo, o meu mais novo tem um baita problema com textura. E aí outro erro, assim, que às vezes ainda acontece, é a gente querer dar coisas que não é saudáveis, né, digamos Hum, assim. Então ainda às vezes tem aquela crença, aquela de que o bebê precisa de uma bolachinha, que o bebê precisa de um danoninho, que o bebê, né, é coisa de um criança. docinho. Então eu falo assim, bebê precisa de comida de verdade. A gente tem uma variedade enorme de frutas para o bebê conhecer, né. Pra que a gente vai dar um danoninho que nutricionalmente não vai Não ganha nada. contribuir em nada, né. E a gente atrapalha o paladar do bebê. Então, quanto mais a gente demorar para ofertar esses alimentos que são hiperpalatáveis, vai ser E melhor. Um processados, né. dia essa criança vai ter contato? Vai. Mas, né, quanto mais a gente conseguir segurar e esperar, é muito, muito melhor. Então, acho que são esses erros, assim, que acaba interferindo muito. A questão da textura e a questão da gente acabar dando alimentos que não é para aquela fase, não é ideal para o bebê, e a gente atrapalha, porque muda. Um danoninho vai ter um sabor hiper palatável. Aí você vai dar uma cenoura para esse bebê, não vai ter graça Um nenhuma, brócolis, né. O que né. que ele vai preferir, o brócolis ou o danoninho? A própria bolachinha, né: "Ah, mas é só uma bolachinha", mas ela é feita para mudar o paladar, é hiper palatável, né, então a fruta ali, às vezes, vai ficar sem graça. Sim. Boa dica, porque Uhum. é muito importante. Eh, Você trabalha muito com a questão da saúde integrativa, né, e eu acredito muito, é algo que eu defendo muito também. Acho que sono, alimentação, a saúde, a gente tem um repertório muito grande para poder contribuir antes, e corrigir, porque às vezes a gente acha que é um problema, mas é falta de alguma coisa, não é? Com relação a essa visão mais 360 que a gente, precisa ter, é importante que a gente tenha com relação à nutrição e à suplementação, o que que você enxerga dentro da saúde integrativa que faz a diferença nesse primeiro momento com relação à alimentação? Tanto de ofertar, quanto dessa questão da variabilidade que você trouxe pra gente. Aí a gente vem com a questão de suplementações. Porque às vezes "Ah, vamos suplementar", né. Mas a gente tem dentro do repertório alimentar várias formas de fazer uma complementação nutricional antes dessa suplementação. Eu te falo da questão da saúde integrativa, o meu caçula estava com uma dificuldade tremenda de sono. E aí começa: "Ah, não dorme porque não dorme, vamos investigar porque não dorme". E aí vamos fazer uma bateria para entender o que está faltando, e aí a gente entendeu que com a suplementação regulou o sono. E se a gente ficar atento na alimentação, às vezes nem chega nesse ponto de Sim. precisar suplementar. E aí na infância, quando pequenininho, é mais fácil ainda você ter esse ponto de atenção. O que Até que você pode porque eu contribuir falo com assim, isso? Arituza, que a suplementação ela é a cereja do bolo, né, de nada adianta a gente fazer uma suplementação se as outras coisas está desregulada, né. Uhum. Então eu falo, primeiro a gente tem que organizar essa casa pra gente, às vezes, entrar com uma suplementação, né. Então, gosto bastante também dessa visão integrativa da gente olhar a criança pelo um todo, né. Então vamos entender rotina da criança, vamos entender sono, a criança não tá dormindo bem, né. Você falou do seu filho, né, a gente já tem um adolescente, um adulto, né. Quando a gente pega uma criança pequena, às vezes a criança tá com sono desregulado, porque a criança tá sendo exposta, às vezes, à tela já muito Muita tela. cedo, às vezes a criança não tem uma rotina, cada dia dorme um horário, cada dia acorda um horário, a criança fica muito exposta a ambientes muito agitado, né. Então, assim, eu falo assim, cada um vai ter a sua rotina de acordo, né, os pais vai adequar ali, mas assim, a gente tem que entender também que a partir do momento que a gente tem um bebê, que a gente às vezes vai ter que sacrificar alguma coisa, né. Não dá pra gente querer continuar com a mesma rotina que a gente tinha Sim. antes, às vezes, né, de sair tarde, de voltar tarde pra casa e a criança não ter uma rotina ali.
Claro que essa questão, você falou do sono, quando o bebê é novinho, tem o sono, o padrão de sono desregulado mesmo, né. Mas depois o bebê vai aprendendo, mas, até quando chega a criança para mim, a Letusa, fala assim: "Ah, vamos lá na Nutri pra gente ver um plano alimentar, né, um cardápio". E aí eu vou perguntar de rotina, de horário que a criança dorme, que hora que a criança, Aí não tem rotina acorda. alguma. Então assim, né, é todo, intestino, como que tá o intestino da criança, se a criança, não tá dormindo bem, mas também não vai no banheiro, a criança tá, né, com uma constipação, então, uma coisa vai Vai interligada puxando à vai outra. puxando a outra, né. A suplementação, ela auxilia bastante, eu gosto muito dessa parte da suplementação individualizada, da gente entender cada criança, o que cada criança vai precisar, porque não é igual para todo mundo, né, mas a gente precisa organizar também essas coisas, né. Falo: "Criança precisa de rotina", tem que ter. Então rotina também, tem gente que fala assim: "Ah, mas eu não quero ficar engessada em horários, ah, porque, né, às vezes eu preciso sair". Então não é horários engessados, mas a criança entender que existe uma sequência que vai acontecer naquele dia dela, né. E aí eu falo que a criança, quando ela tem rotina, ela é uma criança mais previsível, mais tranquila, mais calma. Então, assim, tem mães que falam assim: "Nossa, eu chamo para comer, é uma guerra a todo momento. Vou te chamar para tomar banho, é uma luta". Mas às vezes a criança não tem rotina, a criança tá lá brincando, aí daqui a pouco a mãe chama: "Vem comer", mas a criança acabou de sentar para brincar, ela nem sabia que ela ia comer agora. Agora essa criança já entende: "Ó, eu sei que agora é o horário de brincar, daqui a pouco eu já vou comer, aí depois eu tenho banho para tomar". A criança vai tendo essa previsibilidade. Então, outra coisa que eu falo que criança precisa de previsibilidade. Elas são crianças que ficam mais tranquilas, mais calmas, né. Você falou da suplementação, da questão do sono, então a gente sabe que tem minerais e que tem vitaminas que interferem. Se a gente tem uma deficiência de ferro, a criança vai ter problema com questão de sono, magnésio também vai ter problema. E a alimentação, ela vai auxiliar muito nisso, né. E se a criança tem uma alimentação, igual eu falei lá dos processados, uma alimentação rica em açúcar, uma alimentação cheia de corante, essa criança vai ser uma criança mais agitada, Aretusa. Então, às vezes a gente, assim, olha, nossa, uma criança que não para na escola, ou uma criança muito sonolenta, que talvez também ela tá na escola, mas é aquela criança que a professora fala que tá muito dispersa. Mas aí vamos olhar o que que essa criança tá comendo também, né. Então, desde o bebezinho lá até a criança, maior, a gente tem que olhar para essa parte do que tá comendo, da rotina, como que tá o intestino da criança, que interfere muito, como que tá o sono, então realmente é A um todo. rotina, eu falo que ela traz disciplina, né. E às vezes as pessoas acham que disciplina está ligado a engessar algo. Eu falo Isso. que disciplina ele está ligado à liberdade, porque quando você tem disciplina com algo, você passa a ter liberdade naquele tema. Eu trouxe esse ponto, porque hoje a gente está, vivendo um momento que é de resultados muito instantâneos, as pessoas têm muita dificuldade com questão de processo, né. E acho que de tudo que você falou, processo está inserido, Em né, eu todo o trouxe processo. alimentação, processo, eu trouxe sono, processo. Aham. Então, isso é extremamente importante dentro de um contexto de resultado instantâneo. Às vezes eu tenho um problema, eu não visualizo que aquele problema está relacionado a uma falta, de rotina, de processos estabelecidos, de disciplina com algo, e aí eu vou para o medicamentoso. Então, a criança não está dormindo, aí eu não enxergo essa relação com relação aos hábitos da casa, o excesso de tela, a essa rotina que não foi construída por qualquer motivo que seja, olhar para a alimentação dessa criança, olhar como um todo, e aí eu entro com a medicação para solucionar pontualmente o sono, e esqueço de todo o restante. Então, eu acho que esse reforço de processo que Sim, você trouxe é sim. muito rico. Aham. Um outro tema também que é extremamente relevante, eu vejo muitas das mães, na Vital pontuarem, a questão da seletividade alimentar. O que que é, até que ponto, quando isso começa a ser olhado de fato como um problema, essa questão da seletividade, ou o que ainda
não é seletividade, é a criança que está nesse processo experimentando e, às vezes, precisa de mais persistência ou de um direcionamento, mais seguro, né, com relação a oferecer os alimentos, de forma mais persistente, lógico, com respeito, mas de forma mais persistente. O que é um, o que é outro, o que a gente precisa ter de atenção com relação à questão da seletividade alimentar? Então, assim, a seletividade alimentar, ela pode se iniciar, às vezes, lá na fase da recusa, porque, assim, ali por volta de 1 ano e meio, 2 anos, a gente tem uma fase, de fato, que o bebê começa, às vezes, recusar alguns alimentos, Que ele porque já tinha aceito antes. isso, porque o bebê começa a amadurecer o córtex pré-frontal do bebê, ele começa a ter uma percepção diferente dos alimentos. Esse bebê, ele começa a entender que ele pode escolher também, né, que ele pode decidir: "Eu quero isso", né, ter as suas preferências. E muitas vezes às vezes o bebê começa a recusar alguns alimentos de fato, né, às vezes era o bebê que amava brócolis, comia, e hoje você coloca o brócolis, ele: "Não quero brócolis", olha, joga, tira. E aí, é esperado essa fase? É esperado, mas é a forma como a gente conduz essa fase que às vezes ela vai impactar também lá na frente, né. Então às vezes os pais começam assim: "Ah, hoje eu dei o brócolis, a criança não aceitou, ah, então eu nem vou oferecer mais, porque não comeu, então acho que ele não tá mais gostando, eu vou tentar uma outra coisa". A mãe começa ir tentando aquilo que a criança gosta e vai parando de dar aqueles alimentos que a criança está recusando. A gente entra nesse ciclo de recusa que eu falo, o bebê recusa, aí os pais param de ofertar, e daqui a pouco recusa outro, né. Então tem de fato essa fase que a gente precisa saber muito bem conduzir. Aí daqui a pouco tá a criança que só come uma coisa, né, não Isso. chega paz para você lá: "Mas esse menino só Sim, come uma sim, coisa". sim. Mas a seletividade alimentar, ela pode estar envolvida com várias questões, né, a questão sensorial, Sim. que acaba envolve bastante textura, o sensorial, a regulação da criança, né. Pode estar envolvida com alguma dificuldade que essa criança tem com o alimento. Então por isso que também quando chega para mim uma criança com seletividade alimentar e tudo, eu preciso olhar o todo da criança. Não dá para falar que a criança não come um alimento só porque não foi oferecido, a mãe, sabe? Tem que olhar, né, será que essa criança não tá tendo alguma dificuldade? Essa criança, ela tem, habilidades para mastigar aquele alimento? Às vezes a criança não come carne porque ela não sabe mastigar a carne, ela coloca na boca. Tipo que não, né, carne é um alimento, eu falo que dá trabalho para mastigar. E ela começa a recusar, não quer aquele alimento. Às vezes a criança pode ter uma dificuldade para deglutir aquele alimento, será que essa criança não está tendo desconforto? E aí ela começa a recusar, e a criança, né, eu falo assim, ela não sabe falar. "Olha, quando eu como, doeu minha barriga", né, "Eu comi, doeu aqui". Então a forma que ela se comunica É, é recusando. rejeitando os alimentos. E aí porque ela vai entendendo às vezes que aquilo ali não tá fazendo bem para ela, isso aqui não faz mal, então eu vou escolher aquele alimento que é mais confortável. E aí essa criança vai recusando, recusando os alimentos e vai entrando às vezes aí numa dificuldade alimentar, então a gente tem que observar tudo isso, né. Será que essa criança tá, qual seria esse motivo, né, que essa criança está recusando? Mas eu sempre gosto bastante de falar assim: "Arituza, a seletividade alimentar não é frescura, né, porque a gente sabe que às vezes ainda, tem pessoas que olham assim, né, "Ah, essa criança, né, não come porque a mãe mima", ou a mãe que não oferece, né, às vezes a mãe acaba sendo também muito julgada. Mas eu falo que a criança, né, não o bebezinho lá de 1 ano e meio da recusa, eu falo a criança maior mesmo aí que tem 3, 4, 5, 7 anos e tem uma dificuldade para comer. Não é porque ela não simplesmente não quer. Para você ter uma noção, eu falo assim, a criança que tem dificuldade para comer, para ela o alimento é como se fosse um sapo, alguma coisa está colocando na frente dela e tipo assim: "Come", sabe. Então, eu falo, não é fácil, às vezes a gente coloca ali um, sei lá, um bolo que a criança não come, um bolo de laranja, não adianta, se ela não consegue comer, ela não vai comer aquele alimento, né. Para ela é muito difícil, porque ela se desregula, então acaba que eles vão também muito mais, às vezes, aceitar aquele alimento processado, porque aquele alimento para a criança é previsível. Ela sabe que
o biscoito, né, lá de tal marca que ela gosta, em qualquer lugar ele vai ser igual, ele vai ter o mesmo sabor, ele vai ser igualzinho se ela comer aqui, se ela comer na casa dela, na escola, se ela for viajar, ele vai ser sempre igual. O outro alimento, a fruta, não. Aqui ela pode ter um sabor, aí lá outra pessoa que fez, será que ficou igual? Será que é da mesma forma? Então a criança ela acaba se desregulando quando ela vê esses alimentos e ela não consegue se encorajar para comer. E eu falo também que é um momento que os pais vão precisar de ajuda, de paciência, né, de cuidar dessa criança, de identificar se não tem outras coisas relacionadas, igual eu falei também, de dor mesmo, de alergia, de algo fisiológico que também está impactando nessa E aí criança. a importância de procurar um profissional, porque às vezes os pais estão com dificuldade nessa questão da seletividade e ao invés de procurar a ajuda profissional, entender que estão com dificuldade de procurar ajuda profissional, acaba entrando nesse ciclo de que a criança recusou, e aí eu vou oferecer só o que a criança aceita e fica refém disso, e aí de fato não educa, não evolui esse processo com relação à Sim, educação, sim. ou pelo menos identificar qual é a dificuldade que ela está Uhum. tendo, para poder sanar o problema na raiz, né. Sim, porque senão fica muito assim, ainda tem a gente ouve muito isso: "Não deixa, ele vai crescer, daqui a pouco Ele passa, ele vai passa, e aprender a não é comer". assim Não é. com Eu falo, a gente tem adultos hoje que têm dificuldade, né, com alimentação, dificuldade para comer alimentos, então não é simplesmente assim, né. Às vezes sim, como eu falei, o bebezinho lá de 1 ano e meio que está recusando um alimento ou outro, se a gente conduz da forma adequada, não deixa de ofertar, a questão que você falou de mudar a forma de oferta também, sabe. Às vezes o bebê, voltando lá no bebê de 1 ano e meio, às vezes o bebê tá recusando o brócolis, porque ele também enjoou do brócolis daquele jeito, né, porque a gente às vezes fica nessa, acomodado, né, sempre ofertar da mesma forma. Então vamos mudar o jeito de ofertar, vamos fazer esse brócolis na air fry, vamos fazer esses legumes assado, vamos fazer um muffin, colocar esse legumes para ver como que vai ser. Então a gente precisa mudar a forma de cortar, né. Falo frutas, a gente corta a fruta de um jeito, vamos pegar um cortador de estrelinha e fazer uma estrelinha, é diferente para criança, ela não tá comendo a maçã, ela tá comendo a estrelinha de maçã. Então para E criança eu falo que essa do "vamos deixar que quando ele for mais maduro ele vai aceitar", às vezes acontece isso muito com a gente na natação, né. Às vezes a criança, principalmente nessa fase aí 2, 3 aninhos, que é onde ela entendeu que ela pode recusar não fazer alguma coisa, uhum, o pai já entregou celular, já entregou tela, já entregou alguma coisa mais agradável para ela fazer do que ir pra aula de natação, e por algum motivo ela não quer ir. E aí ele fala exatamente isso: "Não, deixa ela amadurecer, porque aí lá para frente ela vai estar mais madura e aí eu levo". Na alimentação ou na natação ou na escola, acho que é empurrar o problema lá para frente e achar sim, que ele vai se resolver do sim, além, né. E como eu trago o nadar é tão importante quanto andar, o questionamento que às vezes eu levo para o pai: "Mas e se ele fizesse isso com o andar? Ah, eu não vou andar agora". A gente ia falar: "Não, deixa ele, não vou estimular ele a andar não, lá para frente ele anda sozinho". eu Não, a gente precisa com segurança, com paciência, com, sim, né, buscar a ajuda buscar certa. ajuda e direcionar essa Sim, eu criança. acho que assim, até fazendo um gancho com a experiência que eu tive com o Miguel na natação, que eu não sei se eu já comentei com você, mas eu falo assim, você falou assim a questão de: "Ah, deixa". Eu acho que tem alguns momentos que pode até ser que a gente vai precisar dar um tempo para alguma coisa, mas mas que esse Estratégia. tempo isso, seja uma forma para a gente buscar ajuda com outra coisa. Então, o Miguel, por exemplo, ele tinha muita dificuldade com essa parte de socializar, de estar junto com outras crianças, de acostumar com o professor, né. Então a gente teve um pouco dessa dificuldade ali no início da natação, e teve um momento que ele travou, que ele falou: "Não quero mais ir", eu tinha muita dificuldade, choro, e que a gente precisou dar um tempo na natação, mas aí a gente foi o quê? A gente foi para uma psicoterapia, ele fez um acompanhamento com a psicóloga e assim
melhorou muito, muito, né, virou outra criança, então a gente entendeu, não, a gente vai dar uma pausa ali, mas a gente não pode dar uma pausa e ficar esperando, né, "Ah, vamos esperar que Não é aí". empurrar o problema, é uma pausa Isso. estratégica, onde eu vou buscar uma solução, e aí eu trouxe esse paralelo, justamente porque às vezes a questão da seletividade alimentar é justamente isso. Ah, eu vou só oferecer o que ele quer. Não, ok, eu entendi que eu estou com um problema, de forma estratégica eu vou procurar um auxílio para solucionar esse problema, porque ele não vai se solucionar sozinho, né, o crescer ele não vai fazer com que ele aprenda a se Uhum. alimentar da mesma forma que não vai fazer ele aprender qualquer outra habilidade que a gente precisa como adulto direcionar. E Exatamente, é bem isso que você trouxe, até que você falou do andar aí, né, se a criança tem uma dificuldade, a gente vai parar de ensinar? Não, a gente vai buscar uma outra ajuda, uma terapia, né, mas a gente não vai deixar, não deixa quando ele. não dá. Hum. Vamos para as nossas dicas. Lá na nossa experiência vital, você deu algumas dicas práticas e que as mães que participaram saíram encantadas, né. Dentro desse processo com relação à alimentação, dicas que a família conseguiria implementar essa semana ainda. Quais seriam 2 ou 3 dicas de ouro que você entrega de pílula no seu consultório, que você vê que já faz a diferença de forma imediata nas rotinas da alimentação das crianças em casa? Acho que assim, organização em casa da alimentação, né, então eu falo que a mãe tira ali 20 minutinhos do dia e eu consegue organizar, então já deixa a fruta higienizada, falo que facilita muito, legumes, verdura, deixa tudo ali já, né, o que dá pra deixar cortado, né, eu vou pegar um melão, já vou picar e vou deixar num potinho que vai facilitar na geladeira, né, então eu falo, às vezes a gente precisa de praticidade no dia a dia, porque é mais fácil realmente pegar um biscoito, pedir uma coisa No no iFood, né? iFood, do que: "Espera aí, eu ainda tenho que cortar esse melão que tá ali", então eu falo: "Pega ali, tira 20 minutinhos, 30 minutinhos do dia", se for no final de semana, pega, né, uma horinha ali, já deixa tudo organizado, já deixa tudo higienizado, lavadinho, as frutas, né. Outra coisa que eu falo, fruta precisa estar visível para as crianças, né. A criança, às vezes, ela não vai pedir, ela vai querer o que tá ali, né, à Fácil. vista dela fácil, então ela abriu a geladeira, aí tem o que ali na vista dela? Tem água ou tem o refrigerante? Ela, o que que ela vai tomar, né? Então, assim, deixar o que a gente quer que a criança consuma à vista dela, mais fácil, né, porque a gente compra fruta e ela tá lá escondida na gaveta da geladeira, a criança não vê, a gente esquece, então acho que essa organização é uma dica super, valiosa, assim, da gente tirar uns minutinhos, organizar, deixar visível para as crianças, né, e deixar fácil, e ofertar para as crianças, eu falo assim, sempre, de uma forma lúdica, principalmente para as crianças menores, né, igual eu te falei da estrelinha. Falo que a forma da criança se comunicar, Etusa, é no brincar. Então não adianta às vezes a gente querer que a criança coma uma coisa sendo imposto. Às vezes a gente vai ter que implementar uma forma diferente de cortar, eu mando só a maçã inteira e volta, corta ela, faz diferente, né. "Ah, eu mando de lanche para a escola, né, a banana e ela volta", sei lá, pega uma caneta ali rapidinho, faz uma carinha, um desenho Sei. na casca da Vai banana, ficar isso, divertido, e né, é fica a linguagem dela. diferente. Isso, e às vezes a criança vai, às vezes, se interessar porque tá diferente, né. Às vezes na primeira vez também a criança não vai comer: "Ah, mas eu fiz assim e não comeu", mas é aquela questão, a gente tem que ser persistente no processo. Bacana. E para a gente ir caminhando para o final, a Leiliane de hoje, se ela tivesse que dar um conselho para quem começou lá atrás no momento da maternidade do Miguel, qual seria esse conselho que a Leiliane de hoje, com toda essa bagagem, essas dicas valiosíssimas que você contribuiu conosco, daria de conselho para Leiliane de 6 anos atrás? Ah, eu acho que com certeza investir em conhecimento e bons profissionais, porque eu falo assim, Arituza, a gente lá
Na gestação ainda, a gente também outra coisa, a gente se preocupa bastante com enxoval, né, vamos fazer o melhor enxoval do bebê, vamos comprar isso, comprar aquilo, mas às vezes a gente esquece de coisas essenciais, não que tá errado fazer enxoval e querer comprar, né, as coisas mais bonitas, mas a gente às vezes esquece, né, dessas coisas essenciais que de fato vai fazer diferença para a vida dessa criança, né. Então investir, né, nesse conhecimento, em bons profissionais, eu falo ter uma rede, né, que apoia você, que está alinhada com aquilo também que você acredita. Acho que a gente também tem que procurar pessoas e profissionais que estão alinhado com aquilo que a gente deseja oferecer para os nossos filhos, né, com aquilo que a gente também acredita. Então acho que são esses, assim, conselhos de cuidar bastante dessa relação, assim, com o que ofertar no conhecimento, de buscar essa ajuda para estar alinhado e a gente não ficar, às vezes, só nessa questão, assim, eu quero oferecer o melhor, de enxoval para o meu filho, eu quero isso, mas e aí essas coisas a gente deixa como se fosse, assim, só um detalhe, sabe? E a gente, às vezes, foca no que não é o mais O essencial. isso. Foca no material e não foca no que é Isso, essencial, sem aham. dúvida. Que bom. E aonde que as famílias podem encontrar a Liliane? Compartilha aí suas redes sociais, seus contatos, para poder, quem tiver interesse, se aproximar, marcar uma consulta, bater um papo com você, tomar um café. Meu Instagram, né, pode entrar lá tem o link do WhatsApp, que eu não vou saber falar o número agora de Mas o cabeça, mas Instagram lá tá lá. então o Instagram é Leiliane com I, né, fala Leiliane ponto é Leiliane, ponto Pardini Nutri, que vai estar lá, as pessoas vão, né, mas se colocar Leiliane, acho que eu falo assim Já vai aparecer. eu falo que não é um nome tão comum, coloca com I no final que aparece lá, Leiliane Pardini ponto Nutri. E aí lá tem o link, tem o WhatsApp, né, se quiser mandar alguma coisa lá no Instagram também pode mandar, eu sempre, né, que eu consigo, que possível, eu respondo com o maior carinho. Às vezes as mães perguntam alguma coisa, tem, né, às vezes que é uma eu falo alguma coisa ali rápida, né, isso, eu sempre, né, faço o possível para tentar responder, né, então pode me chamar lá, me segue, eu gosto também sempre de estar trazendo ali, né, compartilhando informação, trazendo ali alguma coisa do dia a dia, de vídeo, de reflexão ali, que as mães também conseguem às vezes ir observando em casa e colocando em prática também, então podem me seguir lá e me contatar por lá. Muito obrigada. Mais uma vez quero agradecer, né, esse projeto, você já esteve conosco na Experiência Vital, já transbordou lá, já contribuiu, e mais esse projeto, as suas redes sociais, quem não segue, viu, trata de seguir, porque esses conteúdos, essas dicas aqui, que foi uma pílulazinha, ela compartilha nas redes sociais, para poder transbordar para a comunidade. Quero agradecer mais uma vez, é um prazerzaço ter você aqui conosco, e essa história aí que já quase 5 anos, né, que o Miguel está Quase hoje, 6, ele vai quase fazer 6 6 no anos, mês aí que quase vem. 6 anos. Sem dúvida nenhuma, essa parceria vai se fortalecendo e a gente une forças para poder contribuir, de forma relevante com informações práticas Com para certeza. as Leilianes, para as aretuzas que estavam há 6, 7 anos atrás em busca de informação. A gente sabe o quanto isso é essencial, é relevante, é importante. Com Muito certeza. obrigada. Obrigada, eu que E fechamos agradeço. por aqui mais um episódio do Vitalcast. Nos sigam nas nossas redes sociais e vamos preparar para o nosso próximo episódio. Um beijo grande para vocês.